Então, eu queria agradecer a presença do pessoal da Livap, a Lívia e o Pedro, e depois nós vamos ter a Tetra Pak na sequência com o Arthur. Tá? Quem vai moderar o painel é a Roberta Salum, da Back&B, ela também já está aí conosco. Então, eu vou passar a palavra, Roberta, se você quiser fazer a introdução, falar um pouquinho sobre o tema, e aí já passar a palavra para a Lívia e para o Pedro, tá bom? Eu acho que a gente está com um probleminha com o microfone da Roberta, então vamos fazer o seguinte, para nós não atrasarmos, eu vou pedir então para que a Lívia e para o Pedro comecem a apresentação, depois a Roberta ela entra na transição para a próxima, beleza? Pedrão, sem problemas. Né? Lívia, Pedrão. Obrigado pela presença, tá bom? Vamos lá. Pedrão mesmo, tem 1,90 m de altura. Quando você chamou de Pedrão outro dia no Zoom, eu fiquei pensando se era a altura, agora está explicado. Vamos lá, então. Muito bem. Bom, muito obrigada a todos pelo convite, obrigada, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco dessa empresa que eu tenho tanto orgulho. Então, falando em melhorar o mundo, como estávamos falando aí na discussão com a Johnson's, a gente vem trazer também uma história bem bacana. Em primeiro lugar, eu queria me apresentar, eu sou a Lívia, eu trabalho na Livap como diretora na área de marketing e eu sou responsável por estratégia e inovação dentro da empresa. Eu queria contar um pouquinho sobre os insights para a construção dessa marca de alimentação. Então, inicialmente, a gente parte do princípio, Pedro, se puder passar para o próximo, de que uma marca forte, ela gera valor não só para a empresa, mas também para pessoas e para a comunidade. Então, a marca que é forte, ela deve ter um impacto muito positivo em toda a cadeia, tá? Para isso, para construir um valor forte, construir um valor relevante para uma marca, em primeiro lugar, é preciso entender o contexto, ou seja, o que está acontecendo no mundo, quais são as grandes tendências, para onde essas tendências estão indo, o que tem disponível no mercado, o que é uma oportunidade ainda, e entender também o público. Então, o consumidor, o que ele quer, quais são as suas necessidades, quais são os seus drivers, o que ele busca, os seus desejos, enfim. E a intersecção dessas duas esferas é que vai gerar a oportunidade de se posicionar dentro de um território que gera valor para a empresa, gera valor para os consumidores. Então, para isso, nós somos, obviamente, uma empresa de alimentação, nós vamos olhar quais são os drivers da categoria de alimentos. Existem 4 drivers muito, muito claros, o primeiro deles sendo saudabilidade, e aí um grande hábito de cozinhar em casa, que a gente vê muito consolidado. Existe o driver da praticidade, existe o driver do sabor, né, que é um driver, obviamente, que ninguém abre mão, e da conveniência. O que é super interessante é que a gente vê nesse slide, existem muitas marcas, pode voltar um pouquinho isso? Existem muitas marcas, grandes empresas, empresas agregadoras, redes de fast food, e nós podemos ver que cada empresa entrega para 1 ou 2 drivers de forma extremamente consistente, extremamente relevante. Porém, um grande insight que nós tivemos no momento de criar a marca Livap era que nenhuma das empresas que nós víamos no mercado era capaz de entregar para esses 4 benefícios ao mesmo tempo. Então, uma marca que entregasse um produto que é saudável, que é prático, que é gostoso e inconveniente ao mesmo tempo, não existia no mercado. E foi aí que nós vimos, então, a oportunidade de criar a Livap, uma food tech que tem 4 anos de vida, que hoje conta com mais ou menos 600 colaboradores e tem uma produção mensal de 400 mil refeições. Tá? Então, a Livap vem, de fato, trazendo uma proposta extremamente relevante para o consumidor e única no mercado, combinando esses 4 drivers. E aí, pensando como é que nós vamos, então, trabalhar para trazer essa relevância e consolidar esses drivers dentro do que a gente oferece, tá? Então, para isso, nós vamos olhar as tendências que existem aí, latentes aí no mundo. Olhamos para grandes institutos, grandes empresas nacionais e internacionais, e nós vimos que existem 4 grandes tendências que já estão se consolidando e que, de fato, com a pandemia, aceleraram muito, tá? A primeira delas, falando de living well, então, viver bem, isso é muito ligado ao corpo saudável, mente saudável, hábitos alimentares melhores, e isso nós traduzimos como a comida de verdade,
Então, é uma grande oportunidade de entregar comida de verdade. A segunda tendência, falando muito sobre My Way, então, a customização, a constante necessidade de personalização, de trazer o consumidor para o centro, como a Johnson estava falando, e mais do que isso, fazer com que esse consumidor seja parte do desenvolvimento das soluções. Então, que é muito do estilo urbano, do lifestyle urbano que a gente vê hoje no dia a dia. A terceira tendência sendo um pouco do direito de você, de você conhecer os seus direitos, de você entender de onde vêm os produtos, qual é a origem dos alimentos, a origem dos ingredientes dos seus alimentos, e como esses alimentos, como esses produtos impactam a sociedade de uma certa forma. Então, vendo aí como trazer valor para toda a cadeia. E, por último, a digitalização, que é uma tendência que já vem há bastante tempo, que nos ajuda na customização também, nos ajuda na conveniência e na escalabilidade de tudo que nós fazemos. Então, aí a acessibilidade através da digitalização. Tá? Para sermos capazes, então, de entregar com consistência dentro desses pilares, dessas tendências que são os grandes pilares da Livap, o que nós fizemos, nós nos organizamos para garantir a consistência de ponta a ponta. Então, tudo que nós fazemos começa no campo, começa com os nossos agricultores, com a parceria que nós temos, que o Pedro vai contar bastante sobre essa história para vocês, a parceria que nós temos com os nossos agricultores orgânicos, da onde vêm os nossos ingredientes, passando então para a fase de criação dos nossos, de desenvolvimento dos nossos produtos, aonde além de colocar o consumidor no centro, nós trazemos o consumidor para dentro de casa para que ele cocrie essa solução conosco, não só de produto, mas também de serviços, para que isso seja feito de uma forma totalmente voltada para esse consumidor e atendendo de fato às suas necessidades. E, por último, utilizando da tecnologia para gerar ainda mais customização, para que a gente conheça ainda mais esse consumidor e para que a experiência, para que a gente gere uma excelência na experiência que nunca foi vista antes. Tá? Então, seguindo consistentemente esse caminho, a gente garante que a gente tem diferenciação no que a gente faz e que ocupamos um espaço que hoje nenhuma marca ocupa. Então, falando um pouquinho de cada um desses processos, como eu comentei com vocês, nós temos hoje uma parceria com mais de 25 famílias de agricultores familiares, onde a Livap presta suporte técnico e dá estabilidade financeira para esses produtores, e em troca nós temos uma produção dedicada e a gente garante também não só a qualidade, mas também o preço dos produtos que chegam para nós e que são diretamente repassados para os consumidores nos nossos produtos. Então, de novo, o Pedro vai falar mais sobre isso, mas aqui é onde tudo começa. Nós começamos a nossa jornada com essa parceria no campo, da onde vem a maior parte dos insumos que usamos nas nossas receitas. A partir daí, então, o que nós fazemos é trazer o consumidor para dentro de casa, co-criar as nossas soluções com eles e garantir que nós tenhamos um portfólio que atenda às suas necessidades. Então, temos aí um portfólio, começamos com um portfólio composto de pratos, de sobremesas, de snacks, enfim, de várias opções para diversas ocasiões de consumo. Estamos crescendo, agora entrando em novos momentos de consumo, novas ocasiões de consumo, trazendo novos targets para dentro de casa. Então, entramos no segmento de quitanda, ou seja, são hortifruti orgânico, super fresco, vendido, entregue em casa. Entramos no segmento de cloud kitchen, ou seja, nós temos um cloud kitchen que são os nossos restaurantes para consumo imediato, e por aí vai. Entramos no segmento infantil. Então, pouco a pouco, nós vamos crescendo e trazendo mais consumidores para dentro da nossa base e endereçando mais ocasiões de consumo, garantindo assim que a gente tenha um portfólio super variado, para diferentes gostos, diferentes desejos e ocasiões. Pode passar, Pedro? Não só no nosso e-commerce, onde nós entregamos com a praticidade que eu já comentei, mas também no nosso Cloud Kitchen, que aí conta hoje com duas culinárias, que são as saladas e a pizza, e aí com novas culinárias que estão a caminho, que vocês vão ter que esperar para conhecer essa surpresa, tá? E tudo isso nós fazemos, então, para garantir que, então, lembrando, começamos na nossa cadeia produtiva com os nossos agricultores, com os nossos ingredientes super saudáveis, naturais, que são usados na cocriação
dos nossos produtos com os nossos consumidores, as receitas são cocriadas entre os chefes e os nossos consumidores, garantindo, assim, que estamos endereçando as necessidades e que estamos trazendo um produto onde o consumidor se sente ouvido, se sente parte dessa solução, e levando, então, toda essa magia para quem consome de verdade, que são os nossos consumidores, e para isso nós fazemos utilização da melhor tecnologia disponível no mercado, para garantir que tenhamos ainda mais informação sobre esse consumidor, para que entendamos, então, aonde o consumidor está, como ele gostaria que essa jornada fosse, para que a gente consiga facilitar essa jornada para ele. Então, a gente faz o uso da tecnologia para que a descoberta dos nossos produtos seja totalmente intuitiva. A gente usa conteúdo gerado pelos próprios consumidores, porque isso traz extrema relevância para a Livap, gera um boca a boca incrível e faz com que mais pessoas conheçam e gostem da Livap, e geramos também uma conexão humana, garantindo que esse consumidor se sinta ouvido, e não somente ouvido, mas que ele se sinta especial. Nós criamos uma conexão única com cada consumidor, e existe, de fato, um relacionamento com cada um deles, onde nós temos um só time de CRM para todos os consumidores que hoje compram na Livap, para que a gente tenha consistência no nosso nível de resposta e no nosso relacionamento que a gente gera com os consumidores, tá? Enfim, nós somos um modelo de negócio que a gente chama D2C, Direct to Consumer, que é totalmente escalável e de fato, hoje nós estamos já em mais de 50 cidades no Brasil, e a forma como a gente trabalha, como eu comentei anteriormente, só gerando a consistência aqui da informação, na integração com os nossos agricultores, usando a tecnologia para conseguir cada vez mais dados sobre o nosso consumidor, trazendo esse consumidor para dentro de casa, para que a produção e o desenvolvimento dos nossos produtos seja cocriada com eles. Assim, a gente tem mais produtos. Com mais produtos, a gente garante uma experiência melhor para o consumidor. Melhorando essa experiência, melhorando o produto, a gente consegue mais clientes, e com mais clientes a gente tem mais dados, e essa roda continua ininterruptamente, garantindo que sejamos escaláveis no que a gente faz em todas as cidades que a gente entrar. E aí eu passo a palavra um pouco para o Pedro, para ele contar mais sobre a nossa origem e como tudo começou dentro da Livap. Pedro, acho que você está no mudo. Alguém está escutando, gente? Não. Não, Pedro, não estamos escutando. Pedro, clica na seta do lado do microfone e muda o dispositivo. Vocês não estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Sempre tem algum problema técnico na hora H. Mas, desculpa. Eu estava falando, retomando o que a Lívia falou, o nosso foco é justamente no começo da cadeia, não importa a gente fazer toda essa experiência e a comida não ser boa, a comida tem que ser saborosa, e a qualidade e a origem dos alimentos tem um papel muito importante nisso. Então, aprofundando um pouco na parte de saudabilidade, né, sabor e sustentabilidade, quando a gente fala especificamente de sustentabilidade, na Livap a gente define a partir da geração de valor compartilhado. Essa é uma teoria criada pelo Michael Porter, que é um dos maiores estrategistas, né, um dos maiores criadores de estratégias corporativas, e ele defende que a criação de valor compartilhada ela é feita a partir da identificação de uma necessidade, de um problema social, identificação de uma oportunidade de negócio e a combinação disso com a expertise e os ativos de uma empresa. Então, como você consegue gerar valor criando um negócio, resolvendo um problema social e aproveitando o que uma empresa tem de melhor. Então, é basicamente com esse framework que a gente desenvolve a nossa estratégia de sustentabilidade. E tudo isso começa justamente onde como a Lívia apresentou, que é no empoderamento dos agricultores familiares e orgânicos como parte do nosso sistema alimentar. Então, basicamente, o que a gente faz? Primeiro, a gente planeja a nossa demanda e aloca entre os agricultores. Então, a gente vê quantas toneladas de cebola, quantas toneladas de abobrinha a gente vai consumir, quais são as características de cada produtor, então, cada região, qual é a experiência de cada produtor, qual é a área que cada produtor tem disponível para dedicar uma parte dela para a gente não tem nenhum tipo de exclusividade com esses agricultores. A partir disso, a gente faz
a gente fica um planejamento com cada um desse agricultor a um preço fixo. Então, por exemplo, eu vou consumir 2 toneladas de abobrinha por mês a R$5 o quilo pelos próximos 12 meses. Então, daria ali R$10.000 por mês, ao longo de 12 meses, R$120.000 é o planejamento que eu estou fazendo com ele. Então, o agricultor sabe quanto ele vai receber, dependendo a partir daquele planejamento. E aí a gente oferece ainda um microcrédito, onde a gente adianta parte desse planejamento. Então, por exemplo, dos R$120.000, a gente adianta R$10.000, para que ele consiga não só comprar insumos, mas também investir em infraestrutura, investir em equipamento, investir em treinamentos, para que ele consiga realmente se firmar no campo. Então, essa foto aqui do meio é o José Augusto. Ele usou esse microcrédito para fazer uma estufa que daria mais previsibilidade e garantiria o sucesso dos plantios. E a partir do momento que a gente faz esse planejamento, a gente acompanha esse plantio com assessoria técnica especializada. Hoje a gente tem uma agrônoma e uma agroecóloga na equipe que são responsáveis por visitar esses agricultores a cada 30 ou 45 dias, justamente para ver se ele está tendo alguma dificuldade técnica, se ele precisa de algum apoio ou como que ele está desenvolvendo esse plantio. Então, o que isso gera para o agricultor, né? Primeiro, estabilidade sociofinanceira. Ele coloca a semente na terra sabendo que aquela semente está vendida, então ele se preocupa com a produção de alimentos e não com a comercialização. Troca de conhecimentos e tecnologias, então não só a partir das pessoas que visitam, mas também trocas entre os próprios agricultores. Um agricultor que é mais experiente recebe um agricultor que é menos experiente, que ainda está aprendendo, para realmente trocar manejo, trocar formas de cultivo. E, principalmente, o reconhecimento do seu papel fundamental na cadeia de alimentos. Hoje, tem muitos estudos que têm diferentes dados, mas entre 50% e 70% de tudo que a gente consome é produzido por agricultura familiar. E existe também uma questão de sucessão no campo. Então, por exemplo, o Gentil é o pai do Regis, na foto da esquerda. O José Augusto também tem 2 filhos que decidiram estar no campo justamente por verem que é uma profissão digna, que é uma profissão que tem seu papel reconhecido, a partir do momento que tem empresas e tem organizações que estão dispostas a reconhecer o seu papel. E, na linha da criação de valor compartilhado, a gente não faz isso só porque a Livap é legal, só porque isso é bom, mas também porque isso traz benefícios para a própria Livap. Então, a gente consegue ter uma garantia de origem e uma garantia da qualidade dos nossos ingredientes. A gente consegue ter fornecimento de orgânicos a preços justos. Então, o agricultor recebe um preço maior do que ele receberia de um atravessador, e a Livap também paga um preço menor que pagaria para esse mesmo atravessador, e, sobretudo, a gente consegue ter relações saudáveis e de longo prazo. A Livap é uma empresa que cresce em um ritmo bastante acelerado, e ter essas relações bastante sólidas consegue pavimentar o nosso caminho de crescimento à medida que a gente cresce os nossos volumes. Então, um pouquinho de quais são os resultados, né, que a gente atingiu até aqui. Primeiro, sim, isso é uma cenoura orgânica que o Paulo cultiva. Existe um mito, né, de que os orgânicos às vezes são pequenininhos, são feinhos, mas na verdade depende muito da qualidade técnica, né, que o agricultor consegue colocar e também do valor que os clientes dão. Contando uma historinha rápida sobre ele tinha basicamente 2 perfis de clientes antes de começar a parceria com a Livap. Um eram os feirantes, que só queriam comprar cenouras pequenininhas, porque se ele chegasse numa feira com uma cenoura desse tamanho, ninguém ia acreditar que era orgânica. E clientes do varejo, que precisavam com que a cenoura coubesse ali na bandejinha, porque no varejo, por legislação, é obrigado a caber na bandeja. Então, ele não tinha o que fazer com cenouras grandes e não conseguia, isso acabava sobrando, acabava sendo desperdiçado. E para a Livap, para a parte de processamento, isso é muito bom porque otimiza a nossa produção. Então, como também a gente consegue casar a produção agrícola com a nossa demanda de acordo com a realidade do campo. Então, alguns números. Em 2019, a gente chegou a 320 toneladas de ingredientes fornecidos por esses agricultores. Mais de 70% de todos os legumes e verduras que entram nas nossas cozinhas são orgânicas. R$10.000 é a quantia média que a gente paga mensalmente para cada uma dessas famílias, então é uma receita bastante significativa, além dos outros clientes que os agricultores também têm, e são mais de 200 familiares ou funcionários envolvidos nesses plantios. Então, realmente, a Livap tem 650 pessoas na equipe, e além disso, tem mais 200 pessoas que são diretamente beneficiadas por meio dessas parcerias. Então, isso é uma forma da gente conseguir integrar a nossa cadeia e gerar valor para o cliente e para o nosso produto, mas também é uma forma da gente reduzir o desperdício de alimentos. Então, quando você olha para uma cadeia normal, tradicional,
de alimentos tem, em geral, de 4 a 5 players entre o produtor primário e o consumidor final. E quando a gente olha para desperdício de comida, em calorias perdidas, mais da metade está justamente na produção primária e na ponta final, isso na América Latina. Quando você olha para outros continentes, a distribuição é um pouquinho diferente, ela tende a ser maior justamente no cliente. E um pouquinho menos da metade está justamente também nessa operação. Então, é uma cadeia bastante ineficiente e muito pouco integrada. Então, a nossa proposta é justamente transformar isso em uma cadeia que seja eficiente, que tenha uma alta integração de dados e facilite a tomada de decisão dos players. Então, o agricultor planta sabendo o quanto que ele vai vender, então é uma produção planejada. A gente também desenvolve um portfólio para o cliente que é pensado no consumo dele, então a gente consegue reduzir o desperdício de alimentos, que hoje é cerca de 30% de tudo que a gente produz no mundo. Então, hoje a gente já tem alimentos para alimentar todo mundo, mas a gente não tem uma distribuição que seja eficiente. Então, o que a gente está construindo é realmente uma cadeia que faça sentido para todo mundo que esteja envolvido nela. Mas aí, não importa não adianta a gente fazer tudo isso se a gente também não olhar para outros tipos de impacto que estão relacionados à nossa cadeia. Então, a redução do nosso impacto ambiental das embalagens também é uma forma da gente trazer consistência e olhar de uma forma holística para toda a nossa cadeia. Então, falando do nosso carro, dos nossos principais produtos hoje, que são as refeições, a gente usa o selo I'm Green, que ele garante o uso de plástico verde que vem de cana-de-açúcar. Então, ao invés de a gente usar um plástico que vem do petróleo, a gente está usando um plástico de fonte renovável e que garante a mesma reciclabilidade do plástico convencional. Em relação à reciclagem, a gente usa o selo Reciclo, que garante que 100% de todo o volume gerado por nossas embalagens seja reciclado. Então, a gente desenvolve a cadeia de alimentos e é uma forma também da gente agir localmente e pensar globalmente. Então, se todas as empresas adotassem esse selo, todo o plástico gerado seria reciclado. E uma embalagem também que garanta segurança alimentar, então que seja BPA-free e que garanta que o consumidor esteja ingerindo algo que não vai fazer nenhum mal para ele. E claro que isso é bom, mas não é suficiente, a gente ainda tem que ir além, a gente ainda tem que fazer um trabalho além disso. Então, para as novas unidades de negócio, a gente também está desenvolvendo novas embalagens. Então, para os deliveries de consumo imediato, nossos bolos de saladas e caixas de pizzas já são 100% compostáveis. E para a quitanda, com a seleção de orgânicos, os produtos também são enviados em caixa de papelão, sem uso de plásticos. Então, é uma embalagem 100% compostável, reciclável e reutilizável. Então, o nosso desafio é justamente como a gente consegue melhorar o nosso portfólio, melhorar o nosso impacto ambiental à medida que a Livap cresce. E falando sobre esse último ponto, né, sobre o lançamento de uma nova categoria, né, que foi a quitanda, basicamente ela surgiu no contexto de pandemia. Os nossos agricultores, eles tinham um planejamento com outros clientes também, e eles foram muito impactados com o fechamento de escolas e restaurantes. Eles basicamente tinham produtos ali na terra e não sabiam o que fazer, porque as escolas estavam fechadas, os restaurantes estavam fechados, então aquele produto estava sobrando. Então, em menos de 2 semanas, a gente olhou, a gente já tem uma cadeia, eles já fornecem para nossas refeições, como que a gente consegue pegar isso, conectar os clientes e conectar os agricultores para evitar esse desperdício? Então, a gente lançou essa categoria realmente em tempo recorde, mas a gente olhou que isso talvez não fosse o suficiente. E se a gente pudesse fazer mais? E também qual que é o tamanho da nossa responsabilidade enquanto empresa e tendo um papel ativo na cadeia de alimentos. Então, de um lado, os nossos produtores estavam com sobra de FLVs orgânicos e, de outro, a crise agravou a situação de milhões de pessoas justamente pela falta de dinheiro e sofrendo, né, e precisando de necessidades essenciais, inclusive uma alimentação. Então, a partir disso, a gente criou uma campanha integrada onde a gente está doando 1 tonelada de orgânicos por semana, desde o início da pandemia até o final do ano. Então, a gente compra os alimentos desses agricultores, principalmente os alimentos que estariam sendo jogados fora, e direciona isso para ONGs e projetos sociais que levam esses alimentos saudáveis e orgânicos para pessoas que precisam. E a gente atingiu resultados muito importantes, tanto para a nossa marca, quanto para milhares de pessoas. Então, foram mais de 35 toneladas doadas até agora, 18 instituições que receberam as doações, mais de 100 mil pessoas que foram beneficiadas e R$2 mil de renda extra para os agricultores envolvidos. Então, realmente, como que a gente consegue juntar tanto a cadeia, um problema que estava sendo observado na cadeia, quanto um problema que estava sendo observado na sociedade e criar valor compartilhado a partir disso. E, então, além do projeto de impacto social,
A Quitanda, que começou como um produto, hoje se consolidou no nosso portfólio. Então, hoje tem mais de 37 SKUs. Vocês podem entrar no nosso aplicativo, você vai ver lá abobrinha, tomate, banana, laranja, todos os itens orgânicos dos nossos clientes, dos nossos agricultores, e aproximando ainda mais os agricultores e consumidores. Então, de uma forma, retomando, né, o que a Lívia apresentou e o que eu estou trazendo, basicamente a gente está construindo de uma forma muito consistente uma marca que é pioneira, que é relevante e é diferenciada nesse verdadeiro espaço alimentar. Como que a gente está fazendo isso? Através de comida de verdade, de um estilo de vida urbano, de responsabilidade social, uma preocupação com toda a cadeia e uma intimidade com o cliente. A gente tem atingido realmente resultados muito bons, a gente já tem mais de 670 mil seguidores nas nossas redes sociais, notas muito boas no Google, Facebook, um NPS excelente, de 78 pontos, é realmente uma marca bastante difícil de atingir, e ainda que seja uma marca bastante nova, né, com menos de 5 anos, a gente chegou entre as 100 Top of Mind Brands pela pesquisa da Exame. Então, realmente, a gente enxerga a sustentabilidade como um pilar muito estratégico para dar consistência e entregar uma proposta de valor que realmente seja diferenciada. É isso. Eu acho que, para finalizar, eu volto a dizer que a consistência ponta a ponta, então, impactar positivamente desde quem produz até quem consome os nossos produtos e trazer consistência dentro dessa roda é o que faz com que a gente seja considerado uma marca única, é o que faz com que os consumidores percebam a nossa diferenciação e que faz com que a gente consiga crescer de forma consistente também e expandir para novas cidades cada vez mais, se Deus quiser. É isso, gente. Nossa, eu tô assim, é uma aula que vocês deram aqui hoje, eu tô assim chocada. Eu assim venho estudando sustentabilidade, consumo consciente, e eu acho que vocês amarraram de uma forma tão genuína a proposta da Livap, que é sensacional, a responsabilidade social que vocês têm com os produtores, não é aquele greenwashing que a gente escuta muito hoje, né, de ações lançadas isoladas, não, vocês têm uma consistência do início ao fim, e uma marca com propósito, como dá gosto de consumir de uma marca que tem todo toda essa consistência. Parabéns, equipe Livap, que show que vocês estão dando. Obrigada. Muito obrigada. O Pedrão tá na Livap há muito mais tempo do que eu, e, de fato, é um orgulho trabalhar para uma empresa assim. É uma empresa que tem como lema central que só é bom quando é bom para todo mundo. Então, não basta simplesmente trazer um produto que seja bacana e que vai fazer a empresa crescer, não basta só ajudar o produtor e não fazer alguma coisa que seja relevante para o cliente. Então, quando eu falo do impacto positivo em toda a cadeia, é justamente isso, é como impactar positivamente esse agricultor, como fazer com que ele seja nosso parceiro, como garantir o consumidor dentro do nosso processo de criação e como levar para cada vez, democratizar a alimentação saudável para cada vez mais pessoas, para que a gente construa, no final das contas, um Brasil melhor, um mundo melhor a cada dia. Não tenha dúvida que o consumidor se engaja e compra essa ideia e essa motivação de todo esse propósito que vocês passam pela marca. Parabéns. Obrigada. E agora eu acho que a gente vai chamar o Arthur, da Tetra Pak, para contar um pouco a história da marca, a sua relação. O Beck, você não quer aproveitar para se apresentar antes? Já que a gente teve um problema técnico. Tivemos um probleminha técnico de link de Zoom, mas eu venho do mercado de luxo, do mercado do vestuário, tive há 33 anos à frente de uma marca de luxo. Há um ano eu estou na minha consultoria de moda, varejo e negócios para empresa, mas agora com um olhar que tem tudo a ver com esse painel, que é do consumo consciente, como uma trend research, comportamento das marcas e varejo nesse momento. Acho que a pandemia ela só fez acelerar esse processo do consumo consciente, da sustentabilidade, da responsabilidade social. Então, assim, vocês, Livap, aproveitando, saem na frente, enquanto muitas empresas hoje começam a pensar como agir, vocês, como uma startup, já têm essa essência. E eu falo, eu vim do mundo de uma empresa que eu fundei aos 17 anos,
E hoje, quantas coisas eu faria diferente, né? Como esse olhar e esse amadurecimento leva a gente a pensar na comunidade, no impacto que a gente gera para as pessoas que trabalham com a gente, para os consumidores. Então, é esse olhar que eu trago hoje na minha consultoria e estou admirada com a aula que vocês deram aqui. Ótimo. Então, se apresenta agora. Então, agora eu queria que o Arthur viesse contar um pouco da história da Tetra Pak para também incentivar o conceito desse painel de sustentabilidade. Você tem uma história boa para contar, Arthur. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem bem? Antes até, pedir até licença aqui, Dani e Roberto, antes até de me apresentar, vou também como consumidor, tá? Lívia e Pedro da Livap, muito bacana ver realmente o case de vocês. Meu pedido que eu fiz ontem à noite vai vir hoje, amanhã à noite para cá. E é muito legal porque exatamente, né, essa sensação que a gente tem como consumidor, já sendo consumidor e ver todo esse trabalho que aí, honestamente, realmente todo esse trabalho a gente não tem essa noção, né, que é feito e é muito, muito legal. Então, para começar, primeiro, meu nome é Arthur, eu trabalho, né, eu faço parte, né, integrante aqui do nosso time de marketing da Tetra Pak, tá? Vocês devem conhecer muito a Tetra Pak pela empresa das caixinhas, né, de leite, de sucos, mas a Tetra Pak é uma empresa, né, de envase, mas também de processamento e até de serviços técnicos dentro da indústria, né? E a inovação permeia aí todo o nosso negócio, né? Por que eu estou falando de inovação? A Lívia até trouxe, né? Falando muito de digitalização, a gente vai ver nesse case que eu vou trazer agora, que está dentro, obviamente, de sustentabilidade, mas tem muito esse norte da digitalização e da inovação também. Então, vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho a tela, tá? Todos vendo? Então, para contar um pouco desse nosso case de sustentabilidade, a nossa campanha, né, da Tetra Pak, a gente chama internamente de Add-on Pack, né, que é literalmente esse espaçozinho que vocês estão vendo aqui, basicamente uma lateral das embalagens dos nossos clientes, né? Então, a gente compra esse espaço publicitário para promover as nossas campanhas, né? E para contar um pouco desse case, eu vou voltar aqui em 2018, tá? Para contar para vocês como tudo isso começou, né, e como a gente trabalha com sustentabilidade. A gente vai falar mais para frente, mas óbvio que sustentabilidade permeia aí também muito o nosso negócio, a gente já trabalha, aqui no Brasil mesmo, a gente já fomenta há mais de 20 anos essa cadeia de reciclagem, né? Mas quando a gente foi comunicar e a gente entendeu que a partir de 2019 a gente ia comunicar isso nas embalagens, a gente precisava entender um pouco do background, qual o mindset, o que o consumidor pensa quando a gente fala de sustentabilidade. A gente tem muita informação dentro de casa, mas o que o consumidor pensa sobre isso é diferente, né? E aí eu digo que o que o consumidor pensa não é só uma questão de linguagem, é uma questão um pouco de entendimento também do que é sustentabilidade, tá? Então, para esse desafio, a gente gerou, né, internamente aqui um workshop com várias pessoas de várias áreas, de marketing, comercial, RH, né, no nosso CIC, que é o nosso Centro de Inovação ao Cliente, tá? A gente tem mais 7 espalhados pelo mundo e a gente tem o prazer de ter um aqui em Montemor, no interior de São Paulo. E aí, através do nosso time de Market Service, a gente, através dessa metodologia que a gente chama de zigue-zague, né, que é onde a gente faz todo esse trabalho para entender e conseguir chegar no nosso desafio. Então, a gente diagnosticou primeiro que o desafio era entender o que o consumidor pensa por sustentabilidade, né? Então, a gente descobriu várias coisas, como conversando com ele. A gente levou, então, consumidores para o SIC em 2018, passou um dia em imersão com eles, entrevistou eles, conversou, fez dinâmicas, refinou tudo isso que a gente entendeu e trouxe isso para a nossa campanha. Então, o primeiro, né, o que a gente entendeu de primeira, talvez não seja tão novo para vocês, eu acho que é um pouco claro até, que a sustentabilidade para o consumidor, no fim do dia, é reciclagem. E por que reciclagem? Porque reciclagem é algo muito mais palpável, né? Está no dia a dia do consumidor, ele consegue conectar. Sustentabilidade é algo mais amplo,
mas a gente também vai falar bastante disso aqui. Mas os principais learnings, tá? Os principais aprendizados que a gente teve nesse workshop foram os drives de motivação. Por que esse consumidor se motiva a reciclar, né? Então, até eu trouxe como frase aqui dos próprios consumidores, tá? Então, o primeiro drive de motivação é ajudar os outros, né? O que é ajudar os outros quando eu falo aqui? Ajudar os outros, os consumidores falavam para a gente que ele percebe que ele coloca aquela caixinha para reciclar e ele sabe que isso vai gerar fonte de renda. Para quem? Para o catador que está passando ou de carroça, ou própria coleta seletiva que passa na rua, né? E outro drive de motivação super importante, relevante, era o não ter lixo ao redor, né? E aqui de não ter lixo ao redor, não era uma questão só de não ter lixo dentro de casa, mas alguns dos consumidores também mencionavam que, por exemplo, em São Paulo, quando chove, os rios sobem, eles veem embalagens, veem um pouco de lixo. Então, essa parte de ter lixo ao redor também incomodava, tá? Então, esses dois aprendizados que a gente teve das motivações do porquê reciclar, a gente utilizou nesses 2 anos de campanha, tá? Então, essa é a nossa campanha de 2018, tá? Na campanha de 2019, a gente trouxe esse mote de ajudar os outros. Então, vocês vão ver aqui, nessa embalagenzinha aqui do seu lado esquerdo, do coração, né? A gente trouxe 4 histórias reais de pessoas que mudaram a vida a partir da reciclagem, né? Então, a gente traz com esse mote do você está a uma caixinha de distância de ajudar quem vive da reciclagem no Brasil. Então, essa história aqui que vocês veem do layout com o coração é do Anderson, tá? O sonho do Anderson qual era? Era construir uma família, se casar, e ele conseguiu fazer tudo isso a partir né, de fonte de renda que ele conseguiu trabalhando dentro da reciclagem. A Juliana, que vocês veem aqui na segunda embalagem, o sonho dela era ter a casa própria, e ela conseguiu realizar isso, né? Eu vou para o último aqui, porque eu vou falar bastante da Evelyn aqui no final. Essa imagem que vocês veem no final da comunidade aqui era do Valdecir, né? Então, ele ajuda toda a comunidade com esse sustento, com essa fonte de renda que ele tira da própria reciclagem, né? E, para mim, das 4 histórias, eu vou mostrar o vídeo, vai ficar até mais fácil para vocês ilustrarem, para vocês visualizarem isso. E eu acho que, até em termos de ilustração, a gente conseguiu ilustrar de uma maneira bem lúdica, né? E bem bacana o sonho de cada um deles. E a história mais legal para mim é a história da Evelyn, né? A Evelyn aqui, a gente colocou esses 3 livrinhos porque ela conseguiu levar 2 filhas dela para escola particular e realizou o sonho de se formar, né? Então, isso é muito bacana. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui da Thaís Fersosa promovendo essa nossa campanha, e aí ela vai contar um pouquinho para vocês de como é que foi. Até antes, só de eu mostrar, eu esqueci de contar um detalhe super importante, né? A gente falou sobre digitalização. Então, como é que você acessava esse conteúdo, né? Você lê o QR Code da embalagem, que vocês estão vendo aqui, né? Você era direcionado diretamente para o Facebook, e no Facebook ele pedia para você abrir a câmera. A partir do momento que você abria a câmera do Facebook e traqueava a embalagem, né? Literalmente passava a câmera pela embalagem, ela reconhecia e essa realidade aumentada acontecia. Foi muito bacana, mais uma vez, ter a oportunidade de ouvir essas histórias de pessoas reais, né? Eu participei de todo esse processo com eles, e a gente filmou eles e trouxe eles de uma maneira diferente, direto na embalagem. Então, vocês vão ver agora. Oi, eu sou a Evelyn. Já passei por muita coisa até encontrar na reciclagem a mudança para minha vida. Com o dinheiro da cooperativa, pago os estudos dos meus filhos com muito orgulho. E ainda vou realizar o sonho que é de me formar também. Separe suas caixinhas para reciclagem, para ajudar mais pessoas como eu. Saiba mais, hein? Viu que bacana? E a gente continuou, né, nesse ano de 2020, também com a campanha, mas trazendo o outro drive de motivação que eu tinha mencionado antes, que era de não ter lixo ao redor, né? Então, para esse ano, a gente trouxe esse layout e trazendo de novo, né, a caixinha que, em vez de lixo, pode se transformar em caderno. Então, aqui a gente traz no que as caixinhas podem se transformar, né? E o grande diferencial aí para essa campanha desse ano, a gente quis trazer essa comunicação de uma forma até mais direta na própria embalagem, mas a gente também quis trazer principalmente o lado educacional, né? Então, a gente trouxe também, em vez só de uma realidade aumentada, com uma pessoa contando a história, a gente trouxe sim uma realidade aumentada, mas com uma personagem super bacana, e trazendo um game educacional, né?
Então, até para não... já fazendo o spoiler, eu vou mostrar o vídeo também da Thaís Fersosa, que foi nossa parceira aí esse ano, promovendo esse game da nossa campanha desse ano. Momentinho da manhã que eu amo, mas hoje eu tô aqui para falar de sustentabilidade. Mais um ano ao lado da Tetra Pak. E aqui, ó, nas laterais da caixinha de leite da Tetra Pak, vocês podem encontrar, tá vendo, um QR Code que leva para uma realidade aumentada de um joguinho que tá fazendo sucesso aqui em casa. Primeiro, a Rê, uma personagem da ação, aparece e fala como se deve fazer o descarte certinho das embalagens da Tetra Pak após o uso. E ó, depois eu vou mostrar para vocês como funciona, mas toda vez que você acertar a caixinha na cesta, elas se transformam em telhas, sacolas, cadernos, que são alguns desses produtos que resultam da reciclagem. Muito legal, né? E melhor ainda poder treinar o olhar das crianças para o que pode ser reciclado e no que as coisas podem se transformar de uma maneira lúdica e muito divertida. E ó, é bom lembrar que nós estamos a uma caixinha de distância para praticarmos uma cadeia sustentável, colaborando com um mundo com menos resíduos. Muito legal, né? Olha que legal. Ei! Ó, viu? Um caderno. Olha que máximo isso, gente. Bacana, né? E aí, o que a gente fez esse ano, né? Como eu tinha mencionado, a gente utilizou em 2019, né, a plataforma do Facebook para trazer essa realidade aumentada, e esse ano a gente vem com a plataforma que a gente chama de Web App, que basicamente o que é? É trazer essa realidade aumentada via o próprio browser, né? No nosso celular, ele é direcionado, por exemplo, se for um iPhone, diretamente para o Safari, né? Então, você não precisa baixar um aplicativo, ele traz algumas funcionalidades a mais do que a gente tem, por exemplo, no Facebook, e também a interatividade. Você vai ver que no final, por exemplo, vocês viram um vídeo da nossa personagem, né, a Rê, acertando as caixinhas na cesta de basquete. No final, o usuário, o consumidor, ele é convidado a ir para o Rota da Reciclagem, que eu vou contar mais para frente também. Então, a gente consegue interagir mais e ter mais contato. E o que foi bem bacana? A gente está em mais ou menos quase 5 meses dessa campanha. A gente já tem 230 mil interações, então acessos ao game, né? Então é um número muito expressivo. Em termos de tempo de interação, né? Então essa é uma campanha, como a gente falou, uma campanha educativa. A gente tem a personagem que é a Rê, que faz essa brincadeira e convida o consumidor a jogar esse joguinho. A partir do momento que você acerta cada caixinha na cesta, ela se transforma num caderno, numa telha, né? Ou numa sacola de papel. Então, as pessoas gastaram, em média, estão gastando, né? Porque a campanha ainda está acontecendo, em média, quase 2 minutos, praticamente, 1,55. Então, é bastante, né? De interações digitais, né? E, como eu falei, no final, a gente direciona para a nossa plataforma de coleta. Então, eu brinco que o nosso Rota da Reciclagem é quase o Google da reciclagem. Então, você coloca lá o seu endereço, ele vai te dizer onde é que é o local de reciclagem ou o ponto de coleta mais próximo do seu local, né? Então, a gente trouxe de uma maneira educativa e lúdica, né? E aumentando isso com a nossa campanha, que está em várias outras plataformas também, que é do Eu Separo, Você Separa, Nós Reciclamos, tá? E, por fim, a gente conseguiu também ter uma amplificação dessa campanha nos últimos 4 semanas, né? É uma parte, eu digo que é um braço, né? Um pouco dessa campanha, que a gente tenta trazer um pouco de mais awareness também, principalmente para os layouts e para esse acesso, né, ao game, e toda essa parte educativa que a gente está trabalhando. Então, em 2019, a gente teve alguns influencers, alguns micro-influencers, e trabalhou bastante em algumas regiões específicas, né? Esse ano a gente optou por ter 4 influencers muito focados em família, tem muitas interações com os filhos, né, nas suas postagens, famílias mais novas, né? Então foi super bacana. A Thaís Fersosa, de novo, veio com a gente esse ano para trabalhar nessa campanha, e a gente conseguiu um acesso aqui, ó, de quase 12 milhões de usuários, isso no Instagram, por 4 semanas, e impressões de quase 14 milhões aqui de impressões também nesse mesmo período, né? Então, foi bem bacana.
Bom, pessoal, esse é um pouco do nosso case, tá? Eu queria aqui, antes só de terminar, agradecer também um pouco, até coloquei aqui uma referência para Jeffrey, que é nossa assessoria e trabalhou muito também com esse contato com os nossos influencers, tá? A More Than Real, que é a nossa agência aí para a realidade aumentada, eles são especialistas nisso e fizeram um trabalho muito legal, principalmente esse ano com o game, né? A Agência 35 e a New Vegas foram as agências que criaram aí os conceitos de 2019 e agora 35 Fundos de 2020, que estão muito, muito legal também e parceira em outros projetos, tá? Nossa, Arthur, incrível! Que inspirador escutar esses cases que você contou. Fora que eu acho que encanta o cliente, vocês, além de encantar, vocês orientam e vocês engajam o consumidor, né, com toda essa interação. Eu queria começar perguntando para vocês, tanto o Livap quanto o Tetra Pak, qual a efetiva relevância que vocês acreditam que o consumidor brasileiro dá ao tema da sustentabilidade? Vocês acham que eles realmente compreendem esse conceito? Como vocês enxergam isso na companhia? Pedro ou Arthur, quem levanta a mão? Posso começar então, Pedro? Pode. Olha, a gente tem alguns estudos, tá? Dentro da Tetra Pak, tem até alguns números aqui para compartilhar com vocês. Tem um estudo do Environment Research que a gente rodou em 2019, tá? Nele, por exemplo, dos entrevistados, a gente vê que 93% das pessoas procuram marcas, né, que tenham esse cuidado ambiental, né, e sejam responsáveis, tá? 86% das pessoas procuram, né, e são preocupadas por questões ambientais, o que isso é bem relevante, né? A gente também tem até um monitoramento desse próprio case que eu mencionei, né? A gente tem uma outra pesquisa que a gente chama de Carton Equity, tá? Então, a gente, basicamente, mensalmente, a gente faz essa pesquisa e dentro dessa pesquisa, por exemplo, esses números estão super fresquinhos aqui, de agosto e setembro, por exemplo, 19% dos entrevistados querem saber mais sobre reciclagem e 44% que viram a campanha, né, declaram que consumiriam mais. Então, esses são só alguns dados que, assim, reforçam que realmente o consumidor tem interesse e isso, o que é mais importante também do que o interesse e essa parte educacional que a gente até trouxe no case, é que isso se materializa em decisão de compra, né? É bem legal, mostra que existe uma conscientização muito maior, muitas vezes, do que imagina, porque os números são bem relevantes, né? Sim, exatamente. Trazendo alguns outros números mais complementares aos que o Arthur trouxe, algumas pesquisas de tendências, né, da Euromonitor mostram que 55% das pessoas acreditam que elas podem fazer a diferença por meio das suas escolhas e ações. Então, não só elas ligam, elas se importam com sustentabilidade, mas elas sabem que se elas comprarem produtos de empresas que se mostram responsáveis ou se elas tomarem atitudes elas mesmas, elas conseguem fazer realmente a diferença no mundo. Isso é ainda mais forte para as gerações mais novas. Então, uma pesquisa trazida pelo Spotify mostra que 75% dos millennials e geração Z esperam, do Brasil, é uma pesquisa do Spotify do Brasil, esperam que as marcas se posicionem e participem do debate, promovam valores progressistas e assumam um papel mais ativo na sociedade. Então, eu acho que os consumidores estão cada vez mais conscientes. Eu acho que um ponto que ainda está em amadurecimento é a disposição a pagar mais em função dessa sustentabilidade. Então, hoje, o consumidor não está 100% consciente, não, ele não está 100% certo de que vale a pena pagar mais por um prêmio, vale a pena pagar um prêmio em função da empresa ser mais sustentável. Então, o que a gente acredita é entregar uma experiência muito boa, entregar um produto muito bom, para que ele veja valor no produto por si só, e ao saber também das nossas iniciativas em sustentabilidade, que isso faça com que ele realmente ame a marca. Então, ele gosta do produto, ele gosta da proposta, e ele sabe do impacto positivo que a gente gera. Então, ele não precisa pagar um prêmio a mais, porque ele já vê que o produto por si só já vale a pena o preço que se vende. Isso é muito importante, assim, que vocês falaram, dessa questão do preço. Eu vou só fazer
uma comparação que na moda também fizeram um estudo de uma camiseta branca. Quanto você pagaria mais por uma camiseta branca sustentável, né? E realmente as pessoas têm a intenção, mas chega num valor que elas já acham que não vale. Então, quando a empresa ela entrega muito mais que um produto e mais do que uma experiência e o consumidor reconhece, ele paga esse valor a mais, que é todo esse trabalho que vocês mostraram ter na companhia de vocês. Então, é interessante isso. Agora, eu quero fazer uma pergunta de $1 milhão aqui. Vamos lá. Qual é o caminho mais fácil para uma empresa começar a ser sustentável? Porque a gente tem o caso da Livap, que é uma empresa que nasce, né? O que é mais fácil, nascer ou se transformar? Né? Como que é o peso dessa responsabilidade, dessa exigência do consumidor? Bom, eu vou começar. Na minha visão, é conhecer os impactos, é conhecer a sua cadeia, é saber o que é a empresa, né? Qual que é o setor que você atua, quais são os seus parceiros, quais são os seus clientes, qual que é o seu ecossistema. Então, a partir do momento que você entende, então, beleza, a Livap compra alimentos de quem produz, ela fornece alimentos para quem quer consumir. Então, à medida do momento que você entende a sua cadeia de valor, fica muito mais fácil entender quais são os principais projetos e quais são as principais iniciativas que podem minimizar os impactos negativos e maximizar os impactos positivos. Acho que respondendo um pouco da segunda parte, desculpa, Arthur, só para complementar o Pedro, vamos lá. Na minha opinião, certamente é mais fácil quando você já começa com o conceito de sustentabilidade enraizado dentro dos seus processos, até porque muitas vezes, dependendo de qual é o impacto que você consegue gerar e aonde ser sustentável vai de fato ser relevante para a sua empresa, isso implica em mudanças grandes de processos internos. Isso pode ser muito difícil dependendo do tamanho da empresa, dependendo de como ela opera. Então, acho que, sem dúvida, eu acho exatamente como o Pedrão falou. O Pedro falou, desculpa, Pedrão, não consigo. Primeiro, precisa entender aonde a empresa consegue, de fato, fazer um impacto grande e ser relevante dentro do tema da sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, como ela consegue se transformar para mudar os seus processos internos e conseguir entregar essa iniciativa ou essa frente mais sustentável. Eu concordo bastante com o que vocês trouxeram. Eu imagino que quando a gente separa, Roberto, até entre uma startup e uma empresa, a gente sabe que existem várias vantagens e desvantagens de ambos os lados, mas eu concordo exatamente com o ponto que a Lívia trouxe agora, que a Tetra Pak é uma empresa de 60 anos, né? Mais de 60 anos. Mas como a sustentabilidade está enraizada, né, no core business mesmo, na cultura da empresa, vocês veem até na nossa própria logo, a gente destaca sempre o nosso mote, né, do proteger o que é bom. E o proteger o que é bom vai além de só o produto, é proteger as pessoas ao entorno, o próprio planeta. Então, isso tem que estar enraizado no negócio, né, na estratégia da empresa. Então, dentro disso, a gente procura ter, obviamente, um papel que faz parte da embalagem de fontes renováveis, assim como o plástico, e todo essa estratégia por trás, mas isso tem que estar enraizado na cultura. E, Arthur, uma pergunta também que eu estou curiosa. Vocês têm algum tipo de exigência dos fornecedores de vocês? Vocês monitoram essa cadeia de fornecimento das embalagens? Exato, a gente tem bastante. Primeiro, eu diria já que a gente já tem a exigência dos nossos clientes, porque a gente é fornecedor, né, da maioria dos clientes aí de sucos e lácteos. Mas a gente também tem exigências, obviamente, dos nossos fornecedores, a Klabin com papel. Então, a gente tem papel da Klabin certificado, que traz para a gente o que isso gera, né? Menos, né, evita o desmatamento, um cultivo, né, ali da floresta, um manejo correto, né? Como eu tinha mencionado do plástico antes, a gente tem um plástico que é fonte de cana, né? Cana de açúcar, então é renovável, né? E, além de tudo isso, a gente tem algumas estratégias aí, e até colocamos isso como objetivo, que é até 2030 a gente ter, né, uma emissão
quase zero aí de carbono, e para 2050 ter isso ampliado até para a nossa cadeia de valor, então todo o nosso entorno de onde a gente trabalha com as nossas caixinhas e envase, tudo isso, tá? Uau, que incrível ter essa preocupação com o impacto do carbono, que eu acho que... Eu sempre falo que um dia a gente vai comprar os produtos pelo impacto, sabe? A gente ter que nem aquela tabela nutricional do impacto de carbono que os produtos emitem, né? Eu acho que muito a longo prazo um dia a gente chega lá, mas fica aí para vocês pensarem também nessa ideia aí. Dani? Muito bom, adorei. Você entrou depois, a gente peço desculpas pelo problema técnico, mas você conseguiu contribuir bastante também. Foi ótimo. Desculpa, gente. A gente está aqui super orgulhosos todos com o conteúdo que vocês estão trazendo. Com certeza esse é o primeiro de muitos eventos, porque é muito bom trazer gente interessante, inteligente, com muito conteúdo. Parabéns. Muito bem, obrigado, Arthur, Pedrão, Lívia e Roberta, pela participação, foi muito legal. Obrigado, pessoal. Teremos outras vezes.